Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da nossa semana Viver Físico de Conhecimento Gratuito. E essa aula de hoje é uma aula muito especial para mim, por quê? Porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na fisioterapia, é reabilitar o nosso movimento mais funcional, que é a marcha. E por que é mais interessante ainda? Porque aqui hoje a gente vai trabalhar essa abordagem direcionada para as alterações que a gente tem na marcha, tudo baseado no conceito PNF, que é uma das grandes filosofias que eu tenho na minha vida profissional, beleza? Então vamos lá ao nosso trabalho, vamos deixar de conversinha fiada? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quais são as maneiras que nós temos para avaliar esse movimento que é tão funcional e é tão complexo para o ser humano. E aí, a gente tem alguns padrões, são chamados padrões ouro, e esses padrões eles vão desde plataforma de força, estudo eletromiográfico e análise de movimento com videogrametria. E essa análise ela pode ser feita de forma 2D ou 3D. Aí você pode estar se perguntando agora, beleza, Jorge, achei massa e acho lindo, entretanto, eu não tenho condição, assim que me formar, eu não tenho condição agora que sou recém-formado, em adquirir equipamentos que são muito caros, como plataforma de força, como eletromiógrafo, eu não tenho condição agora. Como é que eu faço, tanto eu não posso mais avaliar meu paciente de marcha? Claro que pode. Por quê? Porque aí na sua mão você tem um dos equipamentos que eles te ajudam de forma sobre-humana até, que é uma câmerazinha no seu celular. Perfeito. Essa câmera você vai fazer o quê? Para avaliar a marcha, o posicionamento ideal dela é que você coloque pelo menos uma distância de 3 metros de onde seu paciente ele vai se deslocar andando, né, para você poder avaliar a função, e ele tem que estar a uma altura de cerca de 50% da altura do indivíduo que você está avaliando, perfeito? Detalhes importantes, coisas simples. Por que eu estou sugerindo você usar a câmera? Detalhe fácil, velho. Porque se você não for capaz de, num momento, identificar todas as alterações que ele está apresentando, é só você ir voltar seu vídeo e vai rever quantas vezes você quiser. Fora que é uma maneira comparativa que você tem para mostrar ao paciente, ó, a gente conseguiu ganhar esse ponto, perfeito? Então, começa a usar a câmera do celular para outra coisa, não sei fazer selfie, né? Então vamos embora. Vamos para outro detalhe. E aí a gente precisa entender o que é o evento marcha. O evento marcha, então, ele tem sido definido como um intervalo de tempo ou uma sequência de movimentos que ocorrem entre dois contatos iniciais consecutivos do mesmo pé. Então significa dizer que se eu entrei o calcanhar do pé direito no chão, eu completo meu ciclo, na próxima vez que ele entrar novamente no chão, eu fiz um ciclo completo. Esse ciclo completo que eu vou dar o nome de marcha. Show? Então, meu paciente ele só fez um passo, isso é marcha? Não, isso não é marcha, isso é um passo. Agora, se ele fez todo o ciclo, perna direita passou, perna esquerda passou e perna direita voltou ao solo, aí sim eu já posso dizer que ele andou, ele fez marcha, certo? Então vamos seguir. E aí a gente tem dois conceitos simples, mas que às vezes a galera se perde, que é a diferença entre passo e passada. O passo ele é simplesmente a distância entre dois pontos de contato sucessivos em pés opostos. Então significa dizer o quê? Se o pé direito está com o calcanhar, o pé esquerdo está na ponta do pé. Então, essa distância que eu dei deslocando meu pé direito para frente é o que a gente chama de passo. Então, um deslocamento simples. Aí você fala, Jorge, em algum momento no meu tratamento eu vou usar esse evento para reabilitar? Com toda certeza, porque eu não posso correr se eu não ando. Só a gente pensar, se eu quero dirigir, primeiro eu tenho que aprender onde ficam as peças desse carro. Então a gente vai começar a aprender a usar o carro agora. Bom? E aí vamos para outro conceito, que é o conceito de passada. Já a passada ela é a distância linear no plano de progressão entre os pontos sucessivos de contatos pé-solo do mesmo pé. Ou seja, o que é uma passada? Se eu completei uma passada, eu posso dizer que eu estou fazendo a marcha? Com certeza, a definição ela se assemelha. Então eu estou dizendo o quê? O paciente ele tocou, ou o indivíduo ele tocou o calcanhar no solo do pé direito, ele vai completar o ciclo todo do pé direito até que esse pé volte a tocar novamente ao solo. Então, ao tocar novamente ao solo, eu tive um evento chamado de passada. Então, passa é simplesmente o ir de uma perna para frente e passada é um ciclo completo da perna, desde golpe de calcanhar inicial até um golpe de calcanhar final. Perfeito, galera? Não esquece esse detalhe, coisa simples, mas ajuda muito na hora da gente abordar nosso paciente lá. Esse trabalho que eu trouxe aqui para vocês é um trabalho muito interessante e ele é o que norteia a nossa subclassificação e as nossas divisões das subfases da marcha. Esse trabalho ele foi proposto em 1979. Com certeza, muitos de vocês nem sonhavam em nascer ainda. Se vacilar, nem o pai de vocês. Tô brincando.
mas ainda é um trabalho muito antigo. Mas é um trabalho que a gente ensina o que até hoje para dizer quantos por cento eu tenho na marcha em fase de apoio, quantos por cento eu tenho na marcha em fase de balanço. E aí, esse conceito, inclusive, de fase de apoio e fase de balanço foi apresentado pela primeira vez por esses caras aqui. Então, vamos ver lá o que foi que eles definiram. Eles definiram para a gente que eu divido a marcha em duas grandes fases. Uma fase que é a fase de apoio, como o próprio nome está dizendo, é o momento em que o pé está em contato com o solo. E a outra fase que é a fase de balanço, que é o momento em que o pé ele deixa o contato com o solo e ele está fazendo sua fase aérea. Perfeito? Se nós observarmos qualquer indivíduo caminhando, a gente vai ver que a maior parte do tempo, enquanto andamos, a gente está com o pé no solo. Então, a fase de apoio, ela é 60% do tempo que eu vou levar para realizar o meu movimento de marcha. Show? Enquanto a fase de balanço é os 40% restantes. Aí você pode se perguntar, Jorge, à medida que a gente acelera, esses tempos de balanço e apoio, eles permanecem igual ou eles modificam? Aí é só vocês pensarem. Na corrida, o que a gente tem? A gente tem inversão desse padrão. Na corrida, a gente passa mais tempo no ar, sem o contato dos pés no solo, do que com os pés em contato com o solo. Perfeito? Então a gente vai só inverter isso daí. Esse raciocínio é importante porque na hora que eu estiver trabalhando com o meu indivíduo, se eu quero trabalhar marcha, eu vou priorizar a fase do apoio. Se eu quero trabalhar corrida, eu vou priorizar a saída da fase do apoio e a chegada da fase do apoio. Aí você chega assim, Jorge, interessante. Por que a gente não prioriza então a fase de balanço, já que ele passa mais tempo no balanço? Porque no balanço ele não está sofrendo ação de cargas compressivas. Onde é que estão as cargas compressivas? Na hora que ele toca os pés no solo. Show? Não esquece essa bobagem também, porque é uma coisa importantíssima. Então a gente não fica muito preso nos treinamentos na hora da reabilitação, na fase de balanço. Por quê? Porque eu não tenho carga ali sobre as articulações, nem preciso fazer grandes controles musculares. Show? Vamos para frente. Então, quando a gente pensa na fase de apoio, para facilitar didaticamente, o que nós fizemos? Nós subdividimos em três fases. Três subfases, melhor dizendo, né? Então, eu tenho a subfase de primeiro duplo apoio, a subfase de apoio simples e a segunda fase, que é o segundo subapoio, beleza? Então, eu tenho dois momentos, uma no início e outra no final, que eu vou ter os dois pés em contato com o solo. E eu vou ter uma fase intermediária, que é a fase onde eu vou ter um único pé em contato com o solo. E aí eu já faço uma perguntinha para vocês aqui agora, eu paro um pouquinho. O que você acha que vai ter que suportar mais carga? Na hora que eu estou em fase de duplo apoio ou na hora que eu estou na fase de único apoio, ou apoio unipodal? É óbvio, né, galera? Se eu estou na fase de apoio unipodal, eu estou sustentando todo o meu centro de massa, todas as minhas cargas em cima de um único membro. Então esse é o momento que eu preciso de um controle neuromuscular altíssimo. Então eu pergunto outra coisa para vocês. Vocês acham que é importante, durante a minha fase de reabilitação, trabalhar essa fase do médio apoio? É óbvio. Isso não precisa nem discutir, cara. É lógico que eu tenho que trabalhar. Aí eu chego, estou reabilitando um cara que fez cirurgia de LCA, que está com artrose, que fez um entorse de tornozelo, que fez uma lesão de quadril, e em momento nenhum eu vou trabalhar essa fase? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa não vai ficar muito bem na hora da minha reabilitação, beleza? Então, olha que detalhe importante. Se eu quero escolher uma fase que eu não posso esquecer jamais na hora de reabilitar um paciente membro inferior, é a fase de apoio unipodal. Tranquilo? Vamos para frente. Gente, eu vou mostrar para vocês por que é isso, né? Vou provar para vocês porque essa fase não pode deixar de existir. Então, quando a gente fala na primeiro duplo apoio, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é aquele momento que o cara, ele vem da fase de balanço, considerando minha perna de análise a perna direita, e aí ele toca o calcanhar direito no chão. Nesse momento que ele toca o calcanhar direito no chão, o pé de trás, o pé esquerdo, ele está na ponta do pé. Ele está indo projetando o corpo para frente, impulsionando, beleza? Então, nesse momento, a gente fala da fase de contato inicial. Então, qual é a fase do contato inicial? É só a gente ver no videozinho que vai aparecer para vocês agora. A fase do contato inicial, ela me diz o momento em que o calcanhar encontra o solo. E aí, agora eu vou fazer uma pausa para vocês. Todo mundo anda tocando o calcanhar primeiro no solo? Não, tem gente que já entra já com o apoio do pé inteiro, sem precisar do calcanhar, mas no momento que isso foi descrito, a gente encarou como fase inicial o momento inicial do contato do pé. E para uma parte da população, esse momento inicial é o contato do calcanhar, o golpe do calcanhar, perfeito? Então a primeira fase que a gente viu agora no videozinho.
Nesse mesmo instante de duplo apoio, do primeiro duplo apoio, eu tenho uma subfase que acontece imediatamente depois, que é a subfase de resposta à carga. O que acontece? Então, meu calcanhar chegou ao solo e meu pé ele vai cair até tocar totalmente no chão. Essa fase que a gente chama de fase de resposta à carga. Então, esse momento é um momento importante porque, como o nome está dizendo, está vendo aí na imagem? Ele está recebendo a carga do corpo dele, transferindo para uma única perna. É o momento mais crítico? Não, mas é um dos momentos importantes, porque eu vou trabalhar já com o processo de absorção de cargas. Show? Não esquece esse detalhe. Vamos lá. Então, acabei meu primeiro duplo apoio. Eu vou agora para a minha fase de apoio médio. O que é a fase de apoio médio? Meu pé ele repousou no chão, a perna de trás ela começa a perder o contato até que eu fique apoiado sobre uma perna só. Olha o videozinho do lado. Esse momento. E aí eu pergunto para vocês, você acha que nesse instante as cargas sobre músculos estabilizadores do quadril, estabilizadores do joelho e tornozelo, ela é grande ou pequena? É óbvio que ela é grande. Por quê? Porque eu estou tendo que fazer um controle sensório motor importante e, ao mesmo tempo que eu tenho que manter equilibrado, eu tenho que realizar o meu deslocamento para diante. Então, por isso que é uma fase importante, por isso que é uma fase que a gente precisa brincar muito com ela, usar alguns detalhes. Mais na frente eu vou mostrar um vídeo para vocês, justamente mostrando de que forma a gente pode utilizar esse momento para recrutar mais músculos e para, acima de tudo, gerar estabilidade articular. Beleza? Vamos seguir. Então, na fase do apoio simples, eu subdividi ela em médio apoio e apoio terminal. Como assim? O médio apoio é no momento que o cara está totalmente alinhado sobre uma perna só. E a fase de apoio terminal é no momento que ele propulsionou o tronco dele para frente até o outro pé chegar, imediatamente antes do outro pé chegar ao solo. Tranquilo? Super tranquilo. E aí eu começo a perguntar para vocês, beleza, então a gente evoluiu de um momento onde eu estou controlando todas as articulações, que é o médio apoio, né? É esse momento aqui, central, onde o peso de todo o corpo está incidindo sobre o membro. E depois eu vou fazer um movimento de quê? De freio. Para quê? Para ajustar meu centro de gravidade para a outra perna encontrar o solo. Tranquilo? Tá vendo como esse momento do apoio simples, que leva 40% da fase de apoio, ele é extremamente importante? Por quê? Eu fico muito tempo nele, questão 1. Questão 2, porque eu preciso ter um controle neuromuscular muito grande. E questão 3, porque eu preciso ter um freio muscular muito grande. E é só você pensar, as contrações mais difíceis que a gente tem no nosso corpo envolvem respostas excêntricas. Então, a contração de freio. Por quê? Porque a resposta neuromuscular, ela tem que acontecer de maneira fina, porque se ela falhar um pouquinho, o cara passa e cai, e se ela puxar demais, eu não consigo progredir com o movimento que eu estou querendo realizar. Tá vendo o negócio como ele vai se encaixando, como a coisa vai ficando muito bonita? Por isso que eu sou apaixonado por isso daqui, velho. Por isso que eu faço isso todo dia na clínica. Vamos lá, vamos seguir. Então, segundo detalhe, eu venho agora para o meu segundo duplo apoio. Meu segundo duplo apoio é o quê? É simplesmente a fase de pré-balanço. Então, aquele momento que o meu pé ele está iminentemente para sair do solo. Então, eu pensei, vamos pensar só numa perna agora. Então, perna direita, primeira fase. Então, primeiro duplo apoio, golpe de calcanhar, coloquei o calcanhar no chão. Depois, respondi a carga. Depois, eu fui para o apoio médio, estou apoiado na perna direita. Depois eu proporcionei, eu vou indo para frente, estou no meu apoio terminal. Do apoio terminal eu chego na ponta do pé, na fase de pré-balanço, que é naquele instante que o pé ele vai sair do chão. Tranquilo? E aí eu vou iniciar a fase fora de contato. Massa? Show! Aí eu pergunto para você, as duas fases de duplo apoio, elas são muito longas? Não são. Eu preciso ficar batendo muito nessas fases? Não e sim. Por que não e sim? Não, porque eu não tenho grande tempo. Se eu fosse distribuir proporcionalmente a fase de apoio unipodal, ela é muito maior, então eu prefiro perder meu tempo, entre aspas, nessa fase do que nas outras duas. Porém, nesse instante daqui, eu tenho uma ação de um músculo que é muito importante para a gente, principalmente para manter uma harmonia na marcha, e nessa daqui eu tenho uma ação de um outro músculo que tem um papel essencial na nossa fase de propulsionamento, no nosso disparo da cadeia posterior. Então, eu não posso esquecer dela, beleza? Então, não é porque elas têm 10% que 10% eu não vou fazer nunca, não. Vou fazer também. Só que eu não preciso
demandar grande esforço nesse instante. Por quê? Porque o momento de pior controle, de maior dificuldade para o meu paciente vai estar associado com essa fase daqui, que é o apoio simples. Beleza? Então vamos seguir? Show de bola! E aí, como eu falei, a gente dividiu fase de apoio e fase de balanço. A fase de balanço ela é mais curtinha, ela tem 40% do tempo do ciclo da marcha. Bom, e aí, nessa fase de balanço, nós fizemos três subdivisões aqui. Essa subdivisão que é a balanço inicial, o balanço médio e o balanço terminal. Balanço inicial é no momento que a perna sai do chão. Então, aquela pontinha do pé que ela tirou, aquilo ali é o balanço inicial. Perfeito. Fasezinha curta, ela é a fase de aceleração. Eu estou ganhando velocidade. Depois eu entro na fase de balanço médio. Nesse momento do balanço médio, o que acontece? Eu simplesmente tenho um movimento pendular. E aí agora eu vou pedir, observa o vídeo o que está acontecendo. Então ela sai da fase de apoio terminal, fase de balanço inicial, ela está subindo a perna e depois o mecanismo ele acontece simplesmente por inércia. Todo o corpo que ele está em movimento, eu preciso de uma força maior para ele tirar ele do movimento, né? Porque ele segue, ele vai seguir até que algo freie ele, ou o que está parado, ele tende a ficar parado. Então, por inércia, a tendência é que eu continue mexendo. Show? E essa é a fase de balanço médio. E a última fase, que é o balanço terminal, que é o momento do ajuste. Então, ó, olha para o vídeo do lado. Tá vendo como ela ajusta a perna para encaixar o calcanhar no chão? Então, é esse instante daí que é o balanço terminal. E aí, pelo meu diálogo aqui, pela fala que eu estou tendo com você, você imagina, poxa, na fase do balanço inicial eu tenho que ter uma força de arranque que tire a perna do chão. Tirei, beleza. Na fase do médio balanço, eu falei que era um momento inercial. Se é um momento inercial, eu não vou ter a ação de grandes forças. Porque por inércia o membro está seguindo, é efeito de pêndulo, né? Se eu balanço o pêndulo ele continua balançando até que algo pare, interfira na trajetória dele. Bom, já na fase do balanço terminal, como o movimento ele é de ajuste, eu vou precisar fazer um freio com algum elemento muscular para poder posicionar melhor o pé do meu paciente. Tranquilo? Tá vendo como a gente vai começando a encaixar? Eu já começo a pensar em algumas coisas e começo a pensar também, tipo, na hora que eu avalio o meu paciente, que ele apresenta uma dificuldade na fase de balanço inicial ou apresenta uma dificuldade na fase de balanço terminal, eu já começo a tentar imaginar, poxa, que estrutura está levando ao arranque, que estrutura está levando ao freio? E aí eu começo a desenhar o meu prognóstico para o tratamento do meu paciente e as minhas metas para o tratamento do meu paciente. Tranquilo? Vamos seguir? Estamos indo, né? Todo mundo me acompanhando. Então vamos nessa. Então, quando a gente fala em fase de apoio, ela é tão importante. Por que essa importância dela? Porque é ela que possibilita o avanço do corpo sobre o membro. Por quê? Como é que eu consigo me deslocar? Eu consigo me deslocar porque eu tenho uma força de resposta ao solo ao contato dos meus pés. Então esse atrito pé-solo é o que me empurra para ir para frente. E como é que eu gero essa força? A partir da ação da musculatura. E como a musculatura gera essa força? A partir de seu efeito sobre as alavancas corporais. As alavancas, que eu vou ter uma série de alavancas, né? Interfixa, interpotente, interresistente, todas trabalhando em sinergismo para fazer com que o meu paciente ele caminhe, ele ande de forma harmoniosa e de forma funcional. Beleza? Show de bola. Tranquilo? Tá levinho? Tudo certo, né? Então vamos chegar agora para onde eu estou querendo. A gente agora vai começar a entender, e aí eu vou dar uma paradinha, vou um pouquinho mais calmo, porque eu quero que vocês me acompanhem isso aqui com muito detalhe. Porque é esse momento que vai definir a minha escolha terapêutica de que fase eu vou trabalhar no meu paciente, beleza? Então, primeira coisa, ação muscular no momento do contato inicial. Então, calcanhar no solo. Eu estou considerando ali, no caso, a perna direita. Se vocês observarem, a gente fez aí uma imagem com um gráfico colorido, né? E aí esse gráfico colorido ele tem uma imagem mais escura nos músculos posteriores da coxa, né? Nos isquiotibiais, e no tibial anterior. E aí a gente vê que eu tenho um cinza um pouquinho mais claro no quadríceps, panturrilha e glúteo médio. Então, quais são os músculos que vão estar trabalhando nesse momento? Os principais, os isquiotibiais. Qual a função do isquiotibial? Segurar o balanço da perna. Lembra que ele está vindo de um deslocamento cinético. Então, para eu interromper uma mecânica, uma energia que está fazendo um evento pendular, eu preciso de um freio. Quem é esse freio principal? Isquiotibiais. Beleza?
Então, o primeiro papel dos isquiotibiais vai funcionar como freio para ajudar a posicionar o quadril do meu paciente, ele não fletir demais e não conseguir ter que dar uma passada muito longa. Perfeito. Outro músculo importantíssimo nessa fase é o tibial anterior. Por quê? Porque ele está segurando o pé em posição neutra. Olha o que eu falei? Está segurando o pé em posição neutra. Ele não está dorsifletindo. Ele não tem que fazer dorsiflexão nesse momento. Todos os estudos que a gente já fez, eletromiográficos, estudos de avaliação 3D, tridimensional, a gente vê que nesse momento o máximo de dorsiflexão que eu tenho está em torno de 5 graus. Então, a grande maioria das pessoas eles simplesmente estão com o pé na posição neutra. Por que está na posição neutra? Porque o tibial anterior está trabalhando. E aí você está se perguntando, pô Jorge, mas nesse momento, se eu estendi o joelho, o quadríceps deve ter entrado em algum momento, né? Mas ele entra muito pouco, porque lembra que eu estou fazendo um movimento de pêndulo? Por pêndulo, é natural que a trava da articulação do joelho ela se estabeleça. Então, o ajuste do quadríceps ele é muito fino, ele não atua tanto, perfeito? Mas ele está ali representado. E vocês podem estar assustados agora porque vocês estão vendo a panturrilha aqui nesse momento. Por que a panturrilha está aparecendo no momento onde a perna está estendida e o calcanhar vai tocar o solo? Simples, porque os gastrocnêmios eles têm o papel de fazer o quê? Ó, de tracionar o fêmur para trás para encaixar a articulação do joelho. Então a gente está representando ali porque eu estou tendo ação dos gastrocnêmios. Show de bola? É muito grande? Não, mas ela existe. Tranquilo? Massa. E por fim, o glúteo médio. Por que o glúteo médio? Porque se o glúteo não tiver, ele vai ter uma queda, um drop de pelve, e isso não é uma coisa agradável, ele vai acabar arrastando o pé. E aí você começa a pensar, poxa, se eu chego com um paciente, e meu paciente ele tem uma alteração nessa fase de contato inicial, quais são os músculos prioritariamente que eu vou avaliar? Eu vou avaliar os isquiotibiais e vou avaliar o tibial anterior. Por quê? Porque são os músculos que vão trabalhar mais. E secundariamente eu avalio panturrilha, principalmente gastrocnêmios, quadríceps e glúteo médio. Mas a grande maioria das vezes, se o paciente tiver uma falha na fase de contato inicial, pode ter certeza que os músculos que ele vai ter dificuldade é nos isquiotibiais e no tibial anterior. Se eu fosse estimar, a grande maioria ele está no tibial anterior. É só vocês pensarem na marcha ceifante. O paciente ele anda com o pé arrastando. Ele joga o pé para tentar encaixar ele. Por quê? Porque ele não tem um músculo tibial capaz de corrigir e neutralizar o tornozelo a ponto do calcanhar tocar o solo numa angulação próxima a 90 graus. Beleza? Tá vendo como é simplesinho? Show! E aí agora, ó, a gente vai ver um vídeo mostrando de que forma eu posso usar essa fase para trabalhar meu paciente. Qual o objetivo que eu estou tendo nesse vídeo? Justamente trabalhar principalmente o controle do tibial anterior. Simples e fácil. Observa, padrãozinho da marcha. Show? Coisa fácil. O que é que eu fiz? Ofereci uma resistência justamente no pé para favorecer a ação do tibial anterior. Conceito do PNF. Uma das formas que eu tenho de facilitar o movimento é oferecer resistência para um músculo específico para aquele movimento. Aí você fala, Jorge, para facilitar eu resisto? Exato. Resistência é o quê? Feedback proprioceptivo. Então eu estou dando feedback proprioceptivo com o apoio das minhas mãos, enquanto ele realiza um movimento funcional, o movimento da marcha. E o cérebro entende isso melhor. O córtex cerebral, ele sabe que naquele momento ele precisa do tibial anterior. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para ele, ó, o tibial anterior está aqui. Beleza? Ah, Jorge, nesse instante você está trabalhando aqui os isquiotibiais? Não tanto, porque eu tenho outras fases que eu consigo recrutar mais ainda o isquiotibial. Porque lembra qual a função dele aqui? Função de freio. É difícil trabalhar essa função de freio de forma funcional, só se eu botar ele para andar de forma sequenciada. Mas se eu estiver usando só a subfase de contato inicial, a minha prioridade vai ser trabalhar quem? Tibial anterior. Show? Videozinho aí esclarecendo, mostrando como é que a gente faz. Simples, e eu consigo fortalecer meu paciente sem precisar de exercícios mirabolantes. Massa? Vamos seguir. Show de bola. E aí, ó, outra fase, que é a próxima, a seguinte, eu vou ter a fase de resposta à carga, que é no momento que o pé ele, puff, desaba e chega ao solo. Nesse instante, observe que a ação daqueles músculos que já vinham desde antes, eles só se intensificam. Por quê? Porque nesse momento eu estou fazendo a transferência de carga para um membro. Então eu estou transferindo o peso do membro de trás e jogando para o membro da frente.
Então, ó, quem é que está segurando aqui como freio? O tibial ainda continua ativo. Aí você pode perguntar, Jorge, então eu posso trabalhar o tibial anterior vindo da fase de apoio inicial para a fase de tomada carga, de resposta carga? Pode, sem problema nenhum. É até mais funcional, porque você não fica aí na estática, numa única situação, você leva até o movimento seguinte. Para o cérebro, quanto mais eu der sequenciamento, melhor. A gente vai ver nesse instante como é que faz isso. Bom, e observe que nesse momento aqui também, ó, eu já tenho um papel do quadríceps mais importante. Aí aqui eu pergunto para vocês, o quadríceps está funcionando para quê? Para estender o joelho ou para controlar minha projeção do corpo para frente? Lembra, estou deixando o corpo cair e amortecer. Nesse instante eu não estou querendo estender a articulação do joelho, eu pensar, para quando do quadríceps ele é fletir o quadril e estender o joelho. Não, ele não está fazendo os dois, ele simplesmente está fazendo o controle da musculatura. E é um momento importantíssimo de ação do quadríceps. Se vocês observarem, por exemplo, o paciente que foi submetido a uma cirurgia de joelho, quando ele chega nessa fase de tomada de carga, o que ele faz? Sabe? Ele tira o peso. Por quê? Porque ele não tem o freio do quadríceps, ele não tem um bom controle de posteriores da coxa, dos isquiotibiais, e aí acaba gerando o quê? Um processo de inibição artrogênica, quadríceps e isquio não trabalham. Se eu estou com um processo de inibição artrogênica, eu botei meu paciente para andar, eu posso começar a trabalhar nessa fase daí, uma coisinha simples e uma coisa mais funcional. Ele não vai ter medo de fazer um movimento, porque é um movimento que ele já conhece e é um movimento que ele sabe que não vai gerar tanta sobrecarga. São pequenos ajustes. Massa. E olha quem começou a trabalhar muito aqui, glúteo médio, perfeito? Então quem é que eu tenho trabalhando demais? Isso, quadríceps, glúteo médio. E se vocês olharem para aquela imagenzinha lá, ó, do canto, observe que quem começa a aparecer? Os adutores. Aí você fala, Jorge, por que os adutores? Eu estou transferindo o peso para a perna, na hora que eu vou girar, ó, o meu quadril de trás ele começa a fazer esse movimento de giro, de rotação, em direção ao membro do apoio. Como ele faz esse movimento em direção ao membro do apoio, eu preciso ter algum elemento interno que ajuste essa rotação e freie para que eu não desabe e meu quadril desalinhe, beleza? Então por isso os adutores começam a trabalhar. Posso trabalhar o adutor também nessa fase? Posso, mas existe um outro momento que ele é mais interessante de ser trabalhado. Massa? Mas a gente já sabe que eu tenho isquios, quadríceps, adutores, glúteo médio trabalhando muito, tibial anterior já funcionando como um freio. Fase importantíssima, principalmente para aquele pacientezinho seu com sequela neurológica, seja ela de lesão nervosa periférica ou lesão nervosa central, que gera arrastamento do pé. Por quê? Porque eu consigo fazer o controle dos tibiais, importante, para que ele levante o segmento pé e ele consiga gerar um alinhamento melhor do tornozelo. Tranquilo? Show, né? E agora, como é que vocês vão ver? Olha o videozinho aí que agora vai vir. Observe que nesse vídeo, o que a gente está fazendo? Eu estou evoluindo com a paciente. Ela chegou da fase de apoio de calcanhar até a fase de tomada de carga. E eu gero uma resistência empurrando ela para frente. Por que eu estou empurrando ela para diante e não estou puxando ela tanto para trás? Porque eu quero funcionar justamente com o freio do quadríceps. E o freio do quadríceps é justamente para impedir esse deslocamento excessivo da pelve para diante dos pés. Para eu manter o alinhamento do corpo, por quê? Porque o próximo passo é retirar o outro pé do solo, eu preciso em apoio unipodal com apoio médio, eu preciso estar com o meu centro de gravidade sobre a única perna. Então se eu for demais para frente, eu não vou conseguir isso. Então por isso que eu ofereço uma carga empurrando ela para diante. Tranquilo? Tá vendo como é fácil? E é uma coisa maravilhosa, simples, isso é biomecânica básica, galera. E aí você fica assim mordendo lá, como é que eu faço, faz assim. Pensa na marcha, pensa no movimento funcional, é bom para você, é bom para o seu paciente. Então vamos embora. E aí evoluir. Apoio médio. Na fase de apoio médio eu falei que era uma fase importante, aí você pode estar olhando assim, Jorge, mas eu não estou vendo aqui muitos músculos trabalhando não. Você não está vendo muitos músculos trabalhando em grande intensidade, mas você está vendo isquio, você está vendo panturrilha, você está vendo tibial, você está vendo glúteo médio, você está vendo quadríceps, você está vendo ali atrás adutor. Beleza? Então, basicamente, quase todos os grandes músculos do membro inferior estão ativos aí. E nessa imagem não está aparecendo, mas você vai ter um trabalho de fibular e de tibial posterior importantíssimo. Por quê? Primeiro, na hora que o apoio ele se dá no pé, o que acontece? Eu tenho um desabamento do arco e uma retomada da posição. Quem é que faz essa elevação do arco? Tibial posterior. E quem é que impede que na hora que o tibial posterior contrai o tornozelo ele vá lateralmente? Os fibulares. Principalmente fibular longo.
Beleza? Então, esse momento é um momento importantíssimo para o meu paciente, porque ele precisa, apesar de não ter grandes ações potentes de músculo de forma específica, ele vai ter talvez um momento que ele tenha mais músculos trabalhando de forma sinérgica. Então, se ele perde o sinergismo nesse momento, a coisa começa a ficar muito ruim. Aí, o que os pacientes tendem a fazer nessa fase para roubar você? Eles andam com o padrão todo estendido, trava o membro e ele meio que vai rodando o membro todo em extensão, sem mexer angulações articulares. Por quê? Porque se ele mexer grandes angulações aqui, a musculatura pode não resistir e falhar. Show? Então, o que eu gosto de trabalhar muito nessa fase? Justamente a evolução da fase de tomada da carga para a resposta à carga e apoio médio. Então, eu vou tomar a carga no chão e vou responder para o apoio médio, fazendo efeito de propulsão. Então, aquela flexãozinha de nada do joelho que amorteceu, o pé bateu no chão, dobro um pouquinho o joelho, amorteço. E eu propulsiono e jogo para cima. Nesse instante, eu vou ter musculatura intrínseca do pé trabalhando, panturrilha trabalhando, tibial trabalhando para não deixar meu corpo ir para frente, fibulares e tibial posterior controlando os deslocamentos laterais e quadríceps e isquio também mantendo o alinhamento do quadril. E quem trabalha demais nesse instante? Glúteo médio. Por quê? Porque eu estou sustentando uma hemipelve toda com ele. Então, qualquer desabamento que eu tenha, qualquer sinalzinho de Trendelenburg que apareça, eu já posso corrigir nessa subfase. E de que forma eu faço isso? Olha para o vídeo aí que vai aparecer agora para você. Tá vendo como é? Ó, o paciente apoia em mim de forma segura, tranquila. O que eu peço? Simplesmente eu faço com que ela gere uma elevação da hemipelve contralateral. O que essa elevação está promovendo? Uma irradiação de força para a perna do apoio. E o que ela está sentindo ali? Ela está sentindo disparar mais panturrilha, ela está sentindo disparar mais fibulares, mais tibiais, quadríceps, isquio e principalmente, que aqui nesse momento chega a queimar glúteo médio. Show de bola? Momento importantíssimo na hora do retreinamento da marcha. É uma fase que, sem dúvida, a gente não pode esquecer. Por quê? Porque aqui eu tenho os grandes controles neuromusculares. Estou batendo nisso toda hora. Então, não pode reabilitar um paciente de membro inferior sem trabalhar essa subfase. Por quê? Porque é a fase mais importante para sinergismo muscular. Show? Vamos embora? Posso passar dela? Vamos embora, né? Que ainda tem mais. E aí, a gente evoluiu para a fase do apoio terminal. No apoio terminal, como vocês podem ver, ó, o meu paciente está com a ponta do pé da perna que eu estou analisando, só tocando o solo. Nesse instante é a fase que eu vou jogar o meu corpo para frente, eu vou acelerar o membro para tirar a perna do solo. Qual é o músculo que está participando mais? Sem sombra de dúvida, é a panturrilha, o tríceps sural. Então, se eu quero trabalhar inicialmente a ação da panturrilha, não existe um momento melhor do que esse aqui, ó. Utilizar essa subfase. Eu coloco o meu paciente nessa posição, posso colocar ele em apoio ou não, e aí peço para ele realizar simplesmente, ó, pé no solo, ponta do pé, pé no solo, ponta do pé. Observe que na hora que a gente for fazer esse treinamento, é inevitável, na hora que o paciente estiver a ponta do pé, só vocês testarem com você aí, pode ficar de pé e fazer isso, na hora que você for fazer a ponta do pé, o seu joelho precisa dobrar um pouquinho. Por quê? Porque essa grande ação que eu tenho propulsionante, ela tem a ver com um músculo chamado de sóleo, que a gente não dá muita importância só porque ele está embaixo dos gastrocnêmios. Como o gastrocnêmio é grandão, bonitão, eu consigo ver, massa, é ele que faz. Não é ele que faz, é o sóleo que faz esse controle. E aí tem um detalhezinho importante que eu posso utilizar essa subfase para justamente trabalhar o sóleo. Como é que eu faço? Paciente, levanta o calcanhar, eu empurro um pouquinho o joelho. Traz de volta comigo. Essas correções pequenas dentro da angulação que essa subfase permite, me ajuda a trabalhar todos os componentes da panturrilha. E aí eu não trabalho de forma estrutural paradona, só ele fazendo ponta do pé, descendo e subindo, que isso daí é muito simples e ele não quer te pagar para fazer isso, ele quer te pagar para fazer uma reabilitação mais funcional e mais acelerada. E desse jeito não vai rolar. Bom, aí você pode perguntar, pô, Jorge, beleza. Mas eu estou vendo aqui também, ó, que o quadríceps está começando a trabalhar. Porque o quadríceps ele começa o processo de disparo, principalmente sua porção de reto femoral, porque ela vai ajudar a levantar o membro na fase seguinte. Bom, aí você pode falar assim, o glúteo também está ali, está marcadinho, não está cinza, mas ele está por ali. Tá? Porque lembra que eu preciso fazer o balanceio da pelve? Se vocês observarem qualquer trabalho de análise cinemática de movimento, você vai ver que quando o paciente anda, ele não tem desnivelamentos da pelve, a não ser que ele apresente uma marcha patológica. Então, sempre eu vou ter ação do glúteo médio bilateral durante todas as fases da marcha. Então, eu te pergunto,
Trabalhar o glúteo médio é essencial para retreinar a marcha, com certeza, porque talvez seja o músculo que mais participe em todas as fases. Bom, e aí eu tenho um pouquinho ali dos isquios, porque eu falei o quê? Ó, o joelho ele dobra um pouco. Só que esse dobrar do joelho que o isquio faz, ele precisa ser também controlado pela panturrilha. É por isso que eu tenho aquele componente gastrocnêmios, puxando um pouquinho, e sóleo, ajudando a propulsionar o corpo para cima. Então quem é que joga para cima? Sóleo. Quem é que ajusta finamente a angulação de flexão do joelho? Os gastrocnêmios. Perfeito? E aí, ó, dá uma olhada aí no vídeo, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz esse parte de treinamento. Observe que a minha carga está distal, mas eu também faço uma carga proximal, lá na linha do ilíaco. Por quê? Porque eu trabalho o jogo, a dissociação pélvica. Então o paciente ele vai propulsionar, mas ele tem que saber que movimento ele vai fazer. Então ele está na ponta do pé, no momento que ele vai para a ponta do pé, quem é que começa o start? Quem é que dá o gatilho para começar o movimento? O giro do quadril para diante, beleza? Então, detalhes importantes. Vídeo é um esclarecedor, só para a gente ver de que forma a gente trabalha. Pode ser desse jeito, Jorge. O paciente está na fase muito inicial. Eu posso fazer isso com ele com a mão na parede? Com toda certeza, a gente pode começar. Ah, Jorge, poxa, meu paciente está muito bem, cara. Eu posso fazer essa mesma subfase, só que sem deixar tanto apoio na perna da frente, suspendendo a perna da frente? Posso, desde que eu trabalhe baseado no mesmo raciocínio. Tá vendo como uma coisa simples? Ó, funcional. Isso é reabilitação funcional. Não é botar caneleira na perna e ficar esticando, subindo, descendo, puxando borrachinha, não. Isso é funcional. Beleza? Vamos continuar, vamos seguir. Seguindo o nosso barco, a gente entra na fase de pré-balanço. Aí na fase de pré-balanço, ó, eu tenho basicamente os mesmos movimentos. Estou continuando a minha fase de apoio terminal lá, né? Aí quem começa a atuar? O tibial anterior para poder ajeitar o pé. Então o pé está de implante, eu preciso trazer ele para a posição neutra. O reto femoral, porque ele vai arrastar para cima. Aqui na imagem a gente não está vendo, mas eu também tenho uma ação do iliopsoas, principalmente quando a gente fala nessa subida média, na hora que o pé ele sai mesmo do solo, eu tenho um papel importante. E eu vou falar neste instante sobre outra fase também que o iliopsoas entra muito, a gente não considera. E eu tenho uma participação importante do adutor ali. Você fala assim, Jorge, para levantar a perna adutor, observe que para a gente andar, a gente sai do movimento que ele é diagonal externa para diagonal interna. Então eu preciso de uma certa adução, porque os adutores eles são sinergistas dos flexores. Beleza? Não esquece esse detalhe. Então eu posso trabalhar o adutor nessa subfase? Posso. O que eu faço com o meu paciente? Eu simplesmente ofereço uma resistência e peço para ele, puxa o pé. E ele vai brincando. Ele precisa tirar a perna logo no início? Não precisa. Olha o vídeo, olha como eu estou fazendo, tá vendo? Tranquilo. O paciente ele tem que se sentir seguro. Não adianta eu começar oferecendo muita carga, porque eu não vou conseguir evoluir ele. Como é que eu vou conseguir evoluir? De forma paulatina, de forma lenta, ele sentindo segurança, e eu gero o recrutamento muscular que eu preciso. Eu não preciso puxar, puxa com força, leva rápido, não precisa ser rápido. A medida é claro, que ele vai treinando, ele vai condicionando, aí sim a gente joga duro, aí sim a gente faz com mais intensidade, beleza? Mas por enquanto, não. Pensando nessa fase, reto femoral principalmente, tibial anterior e um pouquinho do iliopsoas, que também vai ajudar a subir essa perna daí, beleza? E aí eu progredi, fui para a fase de balanço inicial. Observe que na hora que eu entro nos balanços, propriamente dito, eu começo a tirar cada vez mais a ação do quadríceps. Por quê? Porque o quadríceps ele vai entrar em movimento de pêndulo. Aí basicamente eu fico com a ação do adutor, que está me ajudando a organizar a linha médio-lateral da coxa, e do tibial. Por quê? Porque eu tenho que tirar o pé do chão para ele não arrastar. Tranquilo? Então não tem muito esforço aí para fazer. E até que a gente chega na fase de balanço médio. Esse daqui não está muito bem representado, porque no balanço médio eu não estou com o pé no chão, meu pé está todo no ar, então a imagem ficou péssima. E qual músculo que eu tenho basicamente trabalhando? Aí aqui eu vou fazer um adendo para essa imagem. Porque quem é que eu estou trabalhando muito nessa fase de balanço médio? Eu estou trabalhando de forma de sustentação o glúteo médio para poder manter o equilíbrio, mas muito mais o glúteo médio da perna de apoio do que da perna de balanço. E principalmente o tibial. Os outros músculos pode até esquecer, não está fazendo muita força não. Não está gerando muita resposta muscular para as outras musculaturas não. Então basicamente tibial e um pouquinho de glúteo aí, que vai trabalhar como uma musculatura estabilizadora. Glúteo médio e uma besteirinha de glúteo máximo, tranquilo? Então só uma adendozinho nessa imagem. E aí a gente vem para o balanço terminal. No balanço terminal, aquela história que eu falei para vocês, esquema de freio. Quem é o principal freio para ajustar o deslocamento da coxa para frente
isquiotibiais, aí entra bastante. E aqui está representado branquinho, ó, mas eu botaria cinza, que é o glúteo. O glúteo também tem um papel de freio importante nesse momento, o glúteo máximo. Então, o glúteo máximo ele precisa atuar de forma a controlar esse deslocamento. E o tibial, como a gente já tinha visto, ele também está ativo. Por quê? Porque aqui eu vou entrar na fase que a gente já viu, que é a fase de golpe de calcanhar. Perfeito? Show! Então, essas fases de balanço, a gente trabalha muito no paciente, basicamente, a retirada do pré-balanço a gente faz e o balanço inicial. Visto isso, balanço médio, eu ficar trabalhando essa subfase, dando resistência, dando carga, não tem muito porquê, porque a musculatura que eu trabalharia nesse momento, eu trabalho em outras fases, eu trabalho melhor até em outras fases, então não tem por que usar a fase de balanço como fase de reabilitação direta. Quando é que eu uso a fase de balanço como oferecedor de resistência? Quando o meu paciente ele está em posição de decúbito. E aí eu vou mostrar agora para vocês isso no videozinho. Esse vídeo eu já postei inclusive lá na minha rede social, que é justamente, ó, a paciente está no pós-operatório imediato, eu quero fazer descarga de peso e eu uso o membro bom. Então aí eu estou usando o membro bom em balanço para poder favorecer a transferência de força para o membro operado que está em apoio. Show? Então é uma situação que a gente pode usar as fases de balanço. Eu não gosto de usar a fase de balanço com o paciente com ortostase, porque a seção de desequilíbrio é grande e ele começa a oferecer certo receio do posicionamento. Então eu acho mais seguro fazer sempre essa fase de balanço quando ele está ainda em decúbito. Ou decúbito lateral, ou decúbito dorsal, que aí existem algumas outras variações. Massa? Mas, como vocês estão vendo aí no vídeo, dá para poder a gente fazer desse jeito, mais tranquilo e mais suave. Show de bola, galerinha? E aí aqui, ó, eu trouxe alguns trabalhos, porque a gente está aqui para fazer ciência também, né, para mostrar, então, tipo assim, aquela história do mata a cobra e mostra o pau, então, vou mostrar agora. Isso daqui, primeiro trabalho, comprimento do passo, variabilidade do comprimento do passo na marcha em pessoas idosas e o risco dela de queda. Então, o que a gente tem visto, o que esse trabalho também mostrou? Quanto menor o comprimento do passo, pior é a predileção para esse paciente ele ter um episódio de queda. Então, o que a gente precisa fazer com esse paciente? Trabalhar um evento chamado de cadência. E essa cadência tem a ver com o tamanho do passo passado. Então, a gente vai ter que ajustar isso com ele. De que forma o paciente ele vai se sentir seguro, o meu velhinho vai conseguir se sentir seguro para poder caminhar com um passo mais alargado? Simplesmente se ele tiver condição neuromuscular para isso. Por que ele faz curto? Porque ele fica buscando o centro de gravidade dele. Aí eu pergunto para vocês, esse trabalho de marcha, ele vai ser focado só para os membros ou ele precisa ser focado também para o tronco? É óbvio que eu preciso colocar o tronco, cara. Se o cara não tem uma boa estabilidade de tronco aqui, se ele tem uma rigidez de tronco muito grande, não adianta eu tentar alargar o passo dele que não vai funcionar. Então eu preciso trabalhar a estabilidade e a dissociação dessa estabilidade. Show? Então fica ligado. O paciente chegou com um passo muito curtinho, trabalha tronco, trabalha a dissociação tronco-pelve e trabalha os padrões da marcha com as dissociações utilizando o tronco. De que forma? Maneira segura, começa com apoio, vou retirando o apoio de forma paulatina e gradual. Massa, seguir. Nosso próximo trabalho ele fala sobre a ativação dos músculos do joelho em pacientes que eles sofreram lesão do ligamento cruzado anterior utilizando eletromiografia. O que esses caras observaram? Eles observaram que existe um processo chamado de inibição artrogênica. O que é esse processo de inibição artrogênica? Esses caras foram submetidos a essa lesão do ligamento cruzado anterior e eles apresentavam um padrão de limitação para o processo de ativação do quadríceps e dos isquiotibiais. Só que em contrapartida, de forma compensatória, esses caras também apresentavam uma hiperatividade dos tibiais e uma hiperatividade dos músculos do tríceps sural. Aí você deve estar se perguntando, poxa Jorge, mas por que isso acontece? Simplesmente porque lembra daquele negócio que eu falei na estante aí? Na hora que eu estou na fase da marcha, quem é que faz os ajustes finos do segmento do membro inferior, principalmente da articulação do joelho? Eu tenho os músculos da panturrilha, principalmente o gastrocnêmio e o tríceps sural na hora da fase de propulsão, e eu tenho os músculos tibiais que ajudam a impedir a propulsão excessiva. Então, como o quadríceps e o isquio não estão realizando seu papel, quem é que vai ter que trabalhar? Os músculos de baixo, que são menorzinhos. Eles aguentam? Não aguentam. E aí meu paciente ele entra no ciclo de inibição. Tá vendo, galera? Tá vendo como é tranquilo, como a gente precisa pensar em tudo na hora que eu tô vendo? Meu paciente chegou para mim, eu fico focado só no quadríceps e no isquio? Não, eu tenho que focar também nos músculos da perna, porque eles vão ser talvez o ponto-chave para a melhora do cara. Tem um músculo importantíssimo que a gente esquece sempre, poplíteo, está ali atrás do joelho e ele às vezes é o limitante da extensão completa desse paciente.
e eu não abordo ele hora nenhuma. Mas se eu começar a pensar na funcionalidade, isso vai ficar mais simples. Eu não preciso ficar batendo o tempo todo em fortalecimento estrutural, porque isso não vai levar o cara alto, isso não vai deixar ele com a recuperação funcional adequada. Show? E aí, a gente vai agora para o nosso último trabalho. Esse último trabalho é muito legal porque, minha paixão, ele fala sobre um processo de hiperpronação no pé, alterando os músculos e as funções musculares lombopélvicas durante a fase da marcha. Aí eu falo assim, Jorge, como assim? O pé? Exato, velho. Aquele cara que tem a hiperpronação, lembra que a gente falou o tempo todo? Integralidade. O que a integralidade diz? Se o cara ele tem um desequilíbrio, né, no eixo do pé, esse eixo de impronação ele vai tender a gerar o quê? Uma rotação interna dos membros como um todo, certo? Essa rotação interna do membro como um todo, ele vai forçar uma hiperlordose lombar. Essa hiperlordose lombar aumenta o trabalho dos músculos paravertebrais espinhais, né, uma tensão dessa musculatura posterior e gera uma inatividade dos estabilizadores. Então, se eu não resolver aquele probleminha até ali, eu não vou conseguir resolver o problema da coluna. E o paciente vai chegar para você o tempo todo com nova dor na coluna, Como é que você trabalha isso com a marcha? Simples. Pega lá naquela fase dele lá de resposta à carga, mantém ele naquela posição, ele está com o pé no chão, você aproveita e fala para ele, marca aqui os pontos do pé, gera ativação da musculatura intrínseca, faz aqueles pontos cardinais que a gente divide em formato de triângulo para levantar o arco. Levantei o arco, perfeito. A perna já alinhou a perna e o joelho entra em uma posição de equilíbrio maior. E aí eu posso oferecer cargas dissociativas, ombro, quadril, para quê? Para poder ativar a musculatura da cadeia cruzada anterior e os estabilizadores. Então ele faz o quê? Quadril esquerdo, se eu estou trabalhando na perna direita, o quadril esquerdo ele vai para frente e o ombro direito vai para frente. E eu trabalho tanto coluna, quanto trabalho o pé, quanto trabalho utilizando padrões da marcha. Então, marcha para reabilitar a dor lombar. Posso? Posso, com certeza. O que eu preciso pensar? Preciso pensar na funcionalidade o tempo todo. Beleza? Porque a gente não está aqui para tratar estruturalmente nada, a gente está aqui para trabalhar funcionalmente tudo. Show? Vamos seguir? Então, pensando nessa história, eu queria agradecer a vocês. Tá vendo porque eu falei que eu era apaixonado por essa aula? Porque essa aula é tão importante, porque ela que a gente consegue ver nossos pacientes de forma global, realmente. Então, andar não significa só o deslocamento dos segmentos inferiores. Ele significa um bom equilíbrio pélvico, uma boa estabilidade de coluna lombar, significa uma boa dissociação de cinturas escapulares. Então, se eu não tiver esses detalhes, não vai rolar, não vai acontecer uma boa resposta. Beleza, galera? Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês nessa segunda aula, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que está realmente mudando a sua forma de pensar academicamente, sua forma de pensar clinicamente, show? E eu aguardo vocês na nossa terceira aula, que vai sair aí em breve, com muita coisa legal, com muita coisa boa. A gente vai falar sobre novas tecnologias, tá bom? Então, lembrando, se tiver alguma dúvida, assim que você rolar aqui essa página, na parte de baixo tem uma caixinha lá que você pode mandar dicas, sugestões, mandar sua pergunta, que eu prometo responder a todas elas, beleza? Grande abraço a todos e um excelente trabalho!